Antes de se sentar, dá um abraço, mais um abraço. Abraço cura, abraço não é demais. Glória a Deus. Nós temos algumas queridas aí conosco hoje pela primeira vez, e eu gostaria de estar fazendo uma apresentação, a gente não pôde anotar. Tem uma senhora juntamente com a Jussara. Quem? Como é que a senhora chama? Sayonara. Eu queria que você ficasse em pé. Como é que nós vamos receber a nossa irmã Sayonara? Ela é bem-vinda. Em nome de Jesus. Alguém dá um abraço nela. Loli, Roseli, quem está aí perto? Shirley também. Amém. Nós acreditamos no poder do abraço. Né? Viu, Mateus? Acreditamos no poder do abraço. Amém? Glória a Deus. Também acompanhando a Roseli, tem uma querida, como é que ela chama? A Jussara. Hoje é a noite das Jussaras. E também o Levi, a Jussara e o Levi. Fiquem em pé. São servos do Senhor. Como é que nós vamos receber a Jussara? Ela é bem-vinda? Bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Dê um abração aí na Jussara, no Levi, né? Glória a Deus. Amém. Vocês são bem-vindos. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu vou ler no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos falar, eu até pedi para o Renato cantar o filho pródigo. Ele falou: pai, o único que eu conheço na face da terra com condição de cantar o filho pródigo é o César. Cantamos muito esse hino, para mim um dos hinos mais lindos, composto pelo Kadosh, né? E lá na década de 90 a gente fez muito cover, o César, a Neide, a banda Renovação. Nós tivemos já até banda, minha mulher cantou em banda, né? Tempos bons. Mas nós vamos ficar devendo o filho pródigo, mas vamos ler o filho pródigo, amém? Com certeza, eu acho que é uma das parábolas do Senhor Jesus mais conhecida, né? Mais pregada, mais ensinada, talvez até uma das mais lindas parábolas, na minha opinião, juntamente com a parábola do bom samaritano também, muito forte, né? Não que todas as parábolas e todos os ensinos da palavra do Senhor não sejam lindos, maravilhosos e de uma importância fundamental muito grande, mas essa parábola, ela é extraordinária. Eu quero ler com vocês a partir de João 15, a partir do versículo 11. Perdão, Lucas 15. Lucas 15, do versículo 11 até o 32, uma leitura um pouquinho mais extensa. Diz assim: E disse o Senhor: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence ou da herança. E ele, o pai, repartiu com eles a herança. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas, ou o alimento que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, nem a ração dos porcos. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros ou quantos funcionários de meu pai têm abundância de pão,
e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus funcionários. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, se irou, e não queria entrar. E saindo seu pai, insistia com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E o pai disse-lhe: Filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e achou-se. Amém? Esta parábola não acaba aqui. A gente não sabe, vamos saber um dia, se o filho mais velho entrou ou não na festa na casa do pai. Não está escrito na Bíblia, está dizendo que o pai saiu, insistiu, mas parou por aí. Jesus contou 3 parábolas, e ele fez isso em função de um contexto que está no versículo 2 e 3, eu não li, vou só ler agora. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Quer dizer, se envolve, faz festa, recebe pecadores. E aí Jesus mata a cobra e mostra o pau. Jesus conta 3 parábolas para mostrar para os fariseus, para os escribas, para os religiosos, para os acusadores, qual era a maneira de Deus trabalhar, o que é o Evangelho, o que é Deus, né? E ele conta a parábola das 100 ovelhas, eu não vou assim dar detalhes, é uma parábola lindíssima, lindíssima, né? De um agricultor que tinha 100 ovelhas e perdeu uma, e ele deixa as 99 e não descansa até que vai e encontra a sua ovelha e traz para sua casa e chama os vizinhos e faz uma festa, um banquete, e se alegra porque tinha perdido uma ovelha e agora a encontrara. E Jesus conta na sequência a parábola de uma mulher que tinha 10 dracmas, ou 10 dinheiros, ou 10 moedas, né? Dracma era uma unidade que representava um valor, como nós temos o real. E essa mulher perdeu, tendo 10, uma dentro de casa, e ela ficou desesperada, acendeu a lamparina, varreu a casa, procurou com muito cuidado, e quando ela encontra aquele seu dinheiro que ela havia perdido, ela vai, chama as vizinhas, as colegas,
faz um café da tarde, faz um banquete ali, e tem uma grande festa, porque ela tinha perdido a dracma e agora ela havia achado. E a cada fim de parábola, Jesus dizia: assim se alegrará o vosso Pai Celestial, muito mais por um pecador que se arrependeu, do que por 100 justos que não precisam de arrependimento. E ele fala a mesma coisa no fim da parábola da dracma perdida. E aí Jesus já, assim, alavanca, né, na sequência, a parábola do filho pródigo. E esta parábola, eu já preguei bastante sobre essa parábola. Esses dias eu ministrei num encontro de casais lá em Blumenau, e eu tomei licença a Deus para falar de uma forma um pouco diferente essa parábola. Eu falei: irmãos, tudo aquilo que vocês ouviram com respeito a essa parábola continua valendo. Eu só vou fazer agora um apêndice, uma escapadinha, para a gente falar de família. E eu usei essa parábola aqui com muito respeito, mas eu fui na contramão de tudo aquilo que eu tinha ensinado e aquilo que eu vou ensinar aqui nessa noite, né? Por quê? Porque ela também me dá a oportunidade de nós entendermos que ali nós estamos... Estou falando agora com família, por favor, depois a gente volta à mensagem. Porque, caracteristicamente, Cláudio, se a gente for analisar, fazer um raio-x dessa família aqui, né? Passar ali numa ressonância magnética ali, nós vamos ver que foi uma família, estou falando como família agora, tremendamente problemática. Porque, primeiro, eu falei lá no encontro, cadê a mulher dessa família? Ou esse homem era viúvo de uma mulher que havia realmente morrido, ou ele era viúvo de mulher viva. Está cheio de casamento em que o homem está vivo e ele é viúvo porque a mulher está viva, mas no relacionamento morreu. Morreu. E tem mulher que está casada com um homem e ela é viúva de marido vivo. Então eu não sei o que houve aqui, Mateus. Se aquele homem tinha mulher e estava viva, ou se ela tinha morrido, mas de uma forma ou de outra, a figura feminina não aparece nessa parábola. E eu explicava lá para os irmãos que é problemático, é crítico, quando na família, eu como marido, eu simplesmente anulo a imagem da minha mulher, a figura, a importância da minha esposa na estruturação da minha família, né? E aí a figura feminina que vai dar aquele toque de carinho, de ternura, a mulher tem um conselho que o homem não tem. E quando eu tenho uma posição machista, que eu mando, que eu defino, que eu resolvo, que eu não aceito opinião, que eu sou o homem, que eu mando, eu acabo anulando a figura da mulher. E todas as vezes que uma dessas figuras, e é válido para o homem também, que uma dessas figuras é anulado, com certeza essa família se desestrutura. Então a primeira coisa que eu vi do ponto de vista de família, cadê a mulher? Né? Isso serve para nós aqui. Cadê a mulher, Cláudio? E às vezes, cadê a mulher, Lucas? Às vezes nós estruturamos a nossa família, aonde a gente passa por cima da esposa, aonde nós fechamos negócio, aonde nós definimos as coisas, e a gente só comunica, aonde a gente educa os nossos filhos, e a participação da mulher é muito pequena, é muito assim, mínima. E às vezes é o contrário. A mulher é uma matriarcal tão presente, tão poderosa, que a presença do marido é nula. O marido não passa de um grande banana, serve para nada. Ela não está nem aí, a opinião dele, a sugestão, ele é um banana. E é muito ruim quando uma dessas figuras é anulado. Então essa parábola, para a família, me dá uma abertura para pensar assim. E uma outra coisa muito estranha que eu detectei aqui, é que haviam 2 filhos. Um não via a hora, e está na Bíblia aqui, de se mandar da casa. A ponto de ele pedir para o pai, me dá a minha parte da herança. E diz a Bíblia, se vocês olharem, olha que coisa engraçada. E o pai repartiu com eles a herança. Poucos dias depois, quer dizer,
de uma forma muito rápida, mas muito rápida, aquele rapaz pega, tipo assim, ele estava desesperado para ir embora de casa. Viu, Mateus? Viu, César? Poucos dias depois, tipo, o pai pegou, repartiu a herança, ele poderia pensar, não, vou ficar um pouquinho mais, né? Eu vou dar mais um tempinho, eu vou pensar, eu estou com dinheiro agora, estou com a minha parte, mas ele estava tão desesperado que ele passou a mão na grana e se mandou o mais rápido possível. E olha como aquele lar tinha um problema grave. Ele pegou o dinheiro, ele podia ter ficado um pouquinho mais, ele foi embora o mais rápido possível, e a Bíblia diz que ele foi para onde? Partiu para uma terra o mais longe possível. Tipo assim, eu quero me mandar daqui o mais rápido possível, e eu quero ir embora dessa casa para o mais longe possível. Tipo assim, aonde eu não escute mais falar do meu pai, aonde eu não escute mais falar do meu irmão, aonde eu não fique mais sabendo de coisa nenhuma, aonde eles não possam saber o que eu estou fazendo, e nem eu quero saber o que eles estão fazendo, aonde a influência, né, os laços familiares estejam tão distantes a ponto de se romperem. Essa era a posição do filho mais novo. E o filho mais velho, sabe, tinha uma relação esquisita de estranhez com o irmão e de um relacionamento perigoso com o pai. Era um relacionamento, tipo, eu tenho que fazer as coisas certinhas, eu sou dono de tudo, mas eu não tenho direito. E depois eu vou entrar nisso. E quando o filho volta, o seu irmão volta, ele extravasa todo aquele rancor que ele tinha do irmão, todo aquele desrespeito ou falta de conhecimento que ele tinha do pai. Então, eu vou voltar à mensagem, não é essa a mensagem. Mas cuidado com a estrutura da tua família. Eu brinquei aqui esses dias, mas é uma verdade. Eu li esses dias uma pesquisa que família boa é uma família bagunçada, de gente que grita, de gente que brinca, sabe? A minha casa é assim. Ontem eu estava deitado, o Renato, com seus 93 quilos, veio lá e pulou em cima de mim, deu um mergulho, né, de barriga. E olha que ele está com uma barriga ali, né, exuberante. E eu vou, beijo o pescoço dele, eu faço carinho, a gente põe apelido um no outro, né, eles alugam a Neide, falam da desorganização dela, reclamam da comida. Às vezes, não, mas está errado. Não sei se está errado. Eu sei que a gente vive bem, respeitando a posição de cada um em família. É isso. Então essa família, eu sou obrigado a entender que de uma certa forma, a mulher não aparece nela. O filho mais novo quer ir embora o mais rápido possível da sua casa. E o filho mais velho continua em casa, não sabendo os direitos, não conhecendo os valores. Então é perigoso quando nós estruturamos a nossa família, não levando em consideração o valor da mulher, o valor do marido, o valor dos filhos, o valor dos pais. E a gente respeita o espaço que cada um tem que ter nessa estrutura de família. Amém? Amém? Vamos voltar ao nosso assunto aqui, tá? Esse filho vai embora. Agora nós vamos voltar para aquilo que a gente conhece, que o pai é Deus, sabe? Aí não tem mais erro, essa família não tem mais erro. Mas a Bíblia nos dá direito a entender essas coisas com essa variação. Vamos agora voltar a esse filho. Ele vai embora, ele apronta, ele, tipo, vai para as baladas, ele gasta o dinheiro com prostituta, com os amigos, ele se arrebenta, e como desgraça pouco é bobagem, e sempre que você tiver pronto para ter um problema, quase que, é a lei de Murphy, quase que com certeza o problema vai acontecer. E as coisas, infelizmente, sempre acontecem quando não pode acontecer. Camarada falido, sem amigo, sem lenço, sem documento, caminhando contra o vento, né? Vem lá uma corrupção, sabe, uma situação tipo essa que a gente vive no Brasil, e vem uma crise. E ele, desempregado, sabe, numa situação sem grana, longe da família, sabe, querendo se alimentar daquilo que para ele era uma abominação, que era do alimento dos porcos.
E nem isso ele podia. E ele começou a pensar, será que meu pai me aceitaria depois desse papelão que eu fiz? Depois dessa situação assim, tão errada que eu pratiquei, será que meu pai me aceitaria de volta? Eu já ministrei isso e eu vou repetir. Sobre o poder da decisão. Sobre o poder que nós temos, Jussara, quando nós tomamos uma decisão. Eu já ministrei, vivi ministério de guerra espiritual, de cura interior, libertação, de maldição. A gente sabe da ação maligna, de principados, de potestades. E eu vivi muito, mas muito, e preguei muito sobre essa situação de que muitas vezes as pessoas querem ir na igreja, o diabo não deixa. O camarada não quer pecar mais, mas o diabo o influencia e ele continua pecando, porque a influência do diabo é mais forte do que a sua vontade de não cometer o pecado. Ele não quer adulterar mais, mas a sua carne cede à atuação maligna e ele continua, coitadinho, adulterando à torta e à direito. Por quê? Porque o diabo faz ele adulterar. O diabo faz ele mentir. Adoraria não mentir mais, mas o diabo vem e me faz mentir. O diabo vem e me faz eu ser desonesto. O diabo vem e me faz eu praticar coisas horríveis. Então nós temos esse conceito que não deixa de ter um fundo de verdade, mas pasmem. O diabo só vai até o momento em que você diz... Porque esse camarada, esse moço aqui, Irene, longe da família... longe da cultura do seu país, sem igreja, sem ninguém estar intercedendo por ele ali, sem estar sendo visitado. Eu não tenho tempo para ministrar, mas é uma coisa muito estranha. O pastor tinha 100 ovelhas, ele perdeu um, o que ele fez, Irene? Foi procurar. A mulher tinha 10 dracmas, no mesmo ensino que Jesus deu. Viu, Adriano? A mulher tinha 10 dracmas, ela perdeu uma, o que ela fez? Foi procurar. O pai tinha 2 filhos, não era 100 ovelha. Filho é mais que ovelha. O pai tinha 2 filhos, não eram 10 dracmas. Filho é mais do que 10 dinheiros. Só que o pastor foi atrás da ovelha, a mulher foi atrás da dracma, foi atrás do filho. Um dia a gente ficou lá. Ele não mandou na internet, procura-se um filho perdido. Não tem base bíblica. Ele ficou lá esperando. O pastor não ficou esperando, foi atrás da ovelha. A mulher apareceu. Ela acendeu a luz, varreu a casa e procurou. Mas o pai que perdeu um filho. Eu fico imaginando, há 2 semanas atrás o Felipe foi para Nova Zelândia. É a 3ª vez que ele faz isso. Foi uma vez por questão de... intercâmbio cultural, depois foi para trabalhar, aí é a 4ª vez, né? É a 4ª vez. Aí foi o ano passado porque casou, e aí ficou cheio, voltou, e ele foi de novo agora. O Brasil estava numa situação que ele não imaginava, surgiu uma oportunidade, ele tem um visto, e ele foi para lá. E eu falei, Neide, eu não vou estar nem aí com o Felipe, é a 4ª vez que ele faz isso. Cara, eu não posso nem passar em Porto Belo, eu morro de saudade dele. Eu passo em frente lá o espetinho que ele fez, eu não olho para não chorar. Eu falo, como é que dói a ausência de um filho? Se ele tivesse sumido, eu ia pegar tudo que eu tenho, ia gastar aqui para achar meu filho, não ia sossegar. Mas esse pai não foi atrás do filho. É estranho, é perigoso, é complicado. Então esse filho, com certeza, lá longe, Renato, numa terra longínqua, com um sentimento de pecado, debaixo de um peso de acusação, de que não tenho direito, de que não sou digno, e que meu pai não mandou ninguém atrás de mim, não veio ninguém, nenhuma comitiva veio me procurar. Ninguém me quer, sabe? Eu estou aqui debaixo de uma situação maligna, perdi todos os meus laços religiosos, porque eu sou lá de uma comunidade judaica, que envolvimento com qualquer coisa de porco, de suíno, sabe? É abominação, é contaminação. Eu acabei vindo trabalhar com porcos, e não bastasse isso, eu quero me alimentar. E esse camarada, debaixo de uma ação maligna, sabe? Detonado, sujo, fedido, prostituído,
prostituído, adulterado, sem lenço, sem amigo, sem nada. Sabe, se tem alguém que o diabo tinha uma influência enorme sobre a vida dele, para que sob hipótese alguma ele se saísse dessa e se levantasse dessa, era esse jovem. Pasmem. Ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O que eu quero dizer para você é o seguinte, você pode estar mal, você pode estar envolvido com um vício, com uma situação pecaminosa, mas o dia que você disser, Senhor, me ajude, eu vou sair dela, no universo, ele tem uma você disser, pode até ter que pagar, detonou um poder interior que Deus te colocou. O diabo não podia dizer, não, esse moço não vai sair daqui. Mas ele saiu. Não é interessante? E ele vai para o encontro do pai. Tem duas coisas engraçadas aqui, eu quero que você entenda isso também. Deus não é contador. Deus não funciona contabilmente. Aquele rapaz chega diante do pai e ele tinha ensaiado um discurso de piedade, sabe, emocional. Vou chegar diante do meu pai, vou dizer, pai, eu pequei contra os céus, eu pequei perante ti, eu não sou digno de ser chamado mais de teu filho, mas me trata como um escravo, porque eu não sou digno, eu não aguento, eu quero vir para cá. E ele, quando começa a fazer isto, o pai interrompe do tipo e ele diz o seguinte, olha, eu não contabilizo débito. Guarde bem isso. Eu falei num desses domingos, Jesus disse, chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Nós temos uma dificuldade, nós temos mais facilidade para chorar com os que choram, Jussara, do que se alegrar com os que se alegram. A gente tem uma dificuldade de se conviver com as coisas boas, principalmente quando acontece com as outras pessoas. E se tratando de Deus, a gente tem uma dificuldade de aceitar a graça do Senhor. Sabe por quê? Porque, Renato, eu quero, no fundo, eu quero ser merecedor. Então, Deus, o Senhor tem que me atender, porque eu sou dizimista, porque eu sou ofertante. O Senhor tem que olhar para a minha família, porque eu sou um camarada que faço as coisas certas, porque eu leio a Bíblia, porque quando tenho oportunidade eu vou lá para o monte orar, porque eu ando direitinho, eu me desvio do mal, então eu tenho crédito diante de Deus. Deus não é contador, mas porque Ele te ama. Eu vivi uma fase terrível na minha vida, terrível, terrível. Meus parentes que estão aqui conhecem, perdi tudo, não sei porquê, mas perdi. Né? Um Natal, eu era pastor nesse período, tinha saído da Assembleia de Deus, nós estávamos juntando ali umas forças com o pessoal da Renascer, né? E foi um trabalho lindíssimo, foi uma revolução na década de 90, Estevão Hernandes, Sônia, o Gospel, Katz Barnea, Resgate, Troade, tudo isso que vocês veem de louvor, teve uma origem ali, com exceção do Ademar de Campos, da comunidade, mas o grosso da música gospel nasceu ali, na Lins de Vasconcelos, com o trabalho do Estevão, da Sônia e o nosso ali. Mas as coisas se bagunçaram de uma forma tão grande. Eu era empresário, eu perdi tudo, sabe? E perdi amigos, e a coisa se complicou. E um dia, Natal, não esqueço nunca, Natal. E nós tínhamos ensaiado uma peça, nessa época eu já pastoreava a Renascer lá da Lapa, zona oeste de São Paulo. E nós tínhamos preparado uma peça, e eu estava tão mal, quebrado financeiramente, tão detonado, e véspera do Natal. Eu morava na Serra da Cantareira, eu subi com um pau velho, daqueles que quase não conseguia chegar lá, e eu fui contando moedas, porque no dia seguinte, na ceia de Natal, eu falei, talvez eu consiga comprar uma pizza daquelas de promoção, meia mussarela e meia calabresa. Né? E isso... Passou um tempão, nós vivemos esse processo quase 8 anos. E chegou um momento que alguns irmãos, pastor, vamos fazer campanha na tua casa. Falaram, não quero mais campanha, não quero mais saber de nada disso.
E eu comecei a desacreditar de algumas coisas. A Neide sofreu muito, meus filhos sofreram muito, a minha família, meus parentes que estão aqui sofreram muito com a gente. Um dia a gente dá um pouco mais de detalhes. E no momento que eu já não estava acreditando, falei, eu não sei qual é a de Deus, se a gente vai sair dessa ou não. Deus mudou totalmente a nossa vida. E aí, quando a gente começou a melhorar, a prosperar, a restaurar família, negócios, a vida financeira, eu comecei a procurar, por que Deus fez isso? Porque você fez campanha, Pimentel? Não. Porque você deu dinheiro? Não. Eu não tinha. Porque você estava frequentando os cultos todo dia? Não, eu já não queria nem frequentar mais culto todos os dias. Eu estava indo por tabela alguns domingos, não queria nem mais pastorear. A Neide não queria nem ouvir falar mais em ministério, em igreja, em louvor, em nada disso. E eu falei, mas por que Deus mudou a minha sorte? O que eu fiz para merecer? Sabe o que eu entendi, Loli? Misericórdia. Algumas denominações fazendo, e eu parede e diz para Deus não. Ele faz porque ele tem e dizimista, agora só tem que ser fazer porque ele te você Geise, você sempre será. Eu fiz tanto e Deus me deu uma. Sabe, dizendo, Senhor, me cuida, como me trata como um escravo. Eu tenho Deus não tem contato mais velho. Vai. Eu tenho feito, eu sou, eu aconteço. O pai disse, eu não contabilizo o crédito. Se o mais novo não devia, o mais velho não tinha crédito. E nunca vá para a presença de Deus exigindo, porque eu mereço, porque eu fiz. Cuidado, isso é uma relação de troca perigosa. Tem que ofertar? Faça com amor. Tem que dizimar? Faça com amor. E toda a resposta de Deus vai ser uma motivação do teu coração, de amor, de bondade. Nada além disso. E esse filho volta e o pai o recebe com amor, sabe? Prepara uma grande festa, contrata músicos, né? Sei lá se era do meio gospel, provavelmente. Talvez fosse aqui em Itapema, ele ia chamar a Geise para cantar, hein, Adriano? Ia negociar com o Adriano, como é que está aí o cachê da Geise e tal, né? Ia negociar, né? Trouxe músicos lá do meio gospel, teve dança, sabe? Uma alegria enorme. Mandou dar um banho, imagina o fedor que devia estar aquele filho, hein, Jussara? Quantas semanas sem banho aquilo, né? E pensa, se existe uma coisa que fede, é jovem quando não toma banho. Não é o caso do Renato, mas é um negócio, sabe, eles fedem quando não toma banho. É ou não é, Lucas? Não, né? E shampoo, né? Imagino, o judeu tem um cabelo meio encaracolado, meio crespo, né? Imagina aquele cabelo duro, talvez com piolho, e o pai vai e abraça, beija, dá um banho, põe anel no dedo, põe uma roupa bonita nele, manda matar o bezerro cevado, faz um grande banquete, e festa oriental dura 1, dura 2, dura 3, dura 5, 7 dias. E nós paramos aqui, Irene. A maioria de nós pregamos e paramos aqui. Mas a parábola, César, continua. Continua. Tem 8 versículos depois da festa que trata de um assunto que me preocupa.
Eu fico pensando, às vezes é mais fácil para Deus tratar com o filho pródigo, que está lá perdidão, que vem detonado, do que com um certinho, bonitinho, que condena e acusa todo mundo que está aqui dentro. Sabe? Eu falei lá esses dias em Camboriú, pregando até com pastores lá. Às vezes é melhor para Deus tratar com um descrente íntegro do que com um crente hipócrita. É muito melhor para Deus, a gente consegue mais um ímpio lá, sabe? Mas com integridade. Aquele que foi lá, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. Fariseuzão com terno bonito igual do Pimentel. Senhor, me abençoa. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Eu vou na sinagoga todo sábado. E eu não sou igual esse publicano, esse miserável pecador. Este não foi ouvido pelo Pai, mas aquele pobre, coitado, ímpio, com integridade, justificado diante do Senhor. E este jovem, mais velho, fez uma coisa esquisita. Ele estava no campo. E quando ele vem se aproximando, ele escuta de longe som de músicas, e um barulho de dança, né? Bate pé, bate a mão, dança. Eu estava pensando hoje, meditando, não vão se escandalizar. Pelo amor de Deus. Nós cristãos não sabemos mais fazer festa. Se eu disser que dança é de Deus, muita gente não vem mais para a igreja. Mas por que Jesus citou dança numa das parábolas mais lindas e que ele sabia que ia ser pregado? Eu preguei num dos domingos aqui que a alegria do Senhor é a força do nosso povo. Eu pedi licença aos catarinenses que estavam aqui e disse, nós, o Adriano e a Geise estão aqui e participaram disso recentemente, com um vizinho uma vizinha que acabou tirando a vida, e a gente começa a pesquisar, e eu tenho ficado pasmadíssimo com a quantidade de suicídios que acontece em Santa Catarina. Nós recebemos uma colega da Neide que passou uns 3 dias conosco, e era colega desde a infância, foi minha madrinha de casamento há 38 anos atrás, mora em Pomerode, e dormiu 2 noites em casa. Uma noite ela passou a noite inteira pensando em se jogar lá do 7º andar. Levamos ela para casa, oramos, ela já dormiu bem melhor. Aí ela começou lá na casa dela. A menina ali, a vizinha dali, tentou se matar. A vizinha ali da frente tentou se matar. A minha sobrinha, que divide parede com ela, o pai morreu e a mãe acabou dividindo a herança. Então, ela falou, o filho do meu irmão, a filha da minha irmã, que 16 anos saiu da escola, processo depressivo, tentativa de suicídio. Eu falei, sabe o que é isso? Falta de relacionamento. A gente acha que viver na solidão é uma coisa normal. A gente acha que um não comer na casa do outro, rir, brincar, fazer festa. E eu preguei aqui que a alegria do Senhor. E aquele jovem não estava acostumado com festa, não estava acostumado com alegria, e ele vem se aproximando, e é uma coisa estranha. Ele era estranho no ninho. Ele vai perguntar para um funcionário dele o que é que estava acontecendo. Tipo, marido traído, todo mundo sabe, você é o único que não sabe o que está acontecendo. Teu irmão voltou, e teu pai matou o bezerro cevado, está uma grande festa lá. Mas como isso, festa? Na casa do meu pai? Meu irmão voltou? E ele escuta isso, se aproxima da casa, não entra, fica lá fazendo beicinho, fazendo tipo, fazendo birra, né? Cruza os braços, faz cara feia, e o pai fica sabendo que o filho mais velho está lá fora. E ele vai lá, filho, o que houve? E ele não responde, mas o que houve, filho? Qual é o problema? E ele diz, há tanto tempo te sirvo, sem nunca transgredir um dos teus mandamentos. E o Senhor nunca permitiu, ou nunca deixou. Um pedaço de coco aqui da sobremesa que o Zico fez. Deus. Essas coisas vêm na hora que não. E ele falou que está filmando. Um coco enorme aqui.
mas eu já me libertei dele. E é brincadeira, mas era coco mesmo. Nenhum cabrito. E sabe o que ele diz? Veio o teu filho. Ele não diz veio o meu irmão, viu, Duba? Veio o teu filho, que gastou tudo com as meretrizes, com as prostitutas, com as vadias, nas baladas, ficou lá na Shed. É Shed, Renato? É lógico que sabe. Shed. Qual outra que tem aqui, balneário? Sabe, gastou tudo nessas bordéis por aí. Irresponsável, ele vem e o Senhor pega e faz uma festa tremenda, e nunca o Senhor fez nada por mim, mas fez pelo teu filho. E o pai disse: meu filho, tudo que eu tenho é teu, está aí. O banquete para o teu irmão sempre esteve à tua disposição. Mas esse, que coisa linda, ele não diz, esse meu filho estava morto, ele diz, esse teu irmão. O irmão mais velho insistindo, é teu filho. E o pai dizendo, é teu irmão. Teu filho. Deus vai dizer, teu irmão. Deus vai dizer, sabe, a tua irmão nos meus. Teu irmão vê tudo que eu tenho aqui, usufruiu porque você não quis, porque você me tratou. Sabe qual a coisa mais importante na sua vida? E vai fazer a grande diferença? Como você enxerga Deus? Deus vai ser para você, para a sua vida, aquilo que você enxerga dele. Aquele filho enxergava de um pai que ele achava que ele só poderia ter alguma coisa se ele fizesse por merecer. E mesmo fazendo por merecer, ele nunca se considerou com direito a coisa nenhuma. E é muito triste quando nós temos um relacionamento baseado com Deus. Está cheio de textos na Bíblia, onde a coisa bagunça, a parábola lá dos talentos, quando o Senhor dá 5 para um, dá 3 para outro e dá 1, e o que tem 5 vai, trabalha, ganha mais 5, o que ganhou 3, trabalhou, ganhou mais 3, e o que ganhou 1, Cláudio, pegou e guardou, embrulhou num lenço, enterrou. E quando o pai foi pedir satisfação do que havia sido feito com o dinheiro que ele distribuiu, o que veio 5 disse, olha, Senhor está aqui, o Senhor me deu 5, eu ganhei mais 5, e ele disse, que bom, servo bom e fiel, entra na minha alegria, né? Você vai ser contemplado pelo tua performance. Aí veio outro que tinha recebido 3, a mesma coisa, e veio aquele que recebeu 1. Ele disse, Senhor, está aqui o teu dinheiro, porque eu sei que o Senhor é um homem justo, que colhe aonde não plantastes, que ajunta onde o Senhor não o espalhou, e por medo de ti eu devolvendo aqui. E ele foi duramente criticado por Jesus, corrigido por aquela atitude que ela veio em resultado dele conhecer o seu Senhor errado. Aquele rapaz, César, não conhecia o Pai. Nós não conhecemos Deus. Em parte porque nós fomos informados religiosamente, sabe, de uma relação de meritocracia. Se eu fizer, eu tenho direito. Se eu fizer, eu sou justo. Se eu não pecar, eu quero dizer para você que Deus te ama. Da vazão ao pecado, Deus te ama. Do teu qualquer coisa. Mas porque eu amo, eu vou andar direito. Porque eu amo, você generoso. Aquele filho não conhecia. Paulo diz, olha, vocês não tenham inveja de ninguém, porque tudo é vosso.
e vocês de Cristo, e Cristo de Deus. Aquele pai estava dizendo, você está na miséria, sentado numa montanha de ouro. Você está morrendo de sede. Sabe? Boiando em cima de uma lagoa com milhares de metros cúbicos de água. Tudo é seu. Que história é essa de cabrito? Mata o Guzerá, mata o Redford, né, que são bois que tem aqui em Santa Catarina. Qual outro rato? O Angus. Você mata o boi mais gordo, mais lindo. Tudo é teu. Você está preocupado com um cabrito. Às vezes a gente entra na presença de Deus, Jussara, preocupado, Senhor, mas nem um cabrito. Vai dizer, mas que cabritinho. Eu preparo casa para... Estão preocupados com um cabrito. Sabe, o bem é de vocês. As melhores... Apenas viva. Saia daqui nesta noite com essa condição. Eu não tenho débito com Deus. Também não tenho crédito. Esse relacionamento é baseado no amor, na graça, sempre partindo dele para mim. Viu, Mateus? Você vai ter uma vida maravilhosa porque Deus te ama, é assim que funciona. Vida maravilhosa não significa que não tem problema. Não significa que não tem dificuldade. Né? Não significa que vai ter percalços na vida que você vai dizer, mas por quê? Né, César? Tem hora que você diz, mas por que isso? Por que a coisa não anda? Não pense que está acontecendo isso porque Deus te odeia, porque Ele te esqueceu, porque você sequer tem direito a um cabritinho. Você tem direito a tudo. Se entregou a sua vida lá na cruz e Ele ressuscita, Ele diz... Se preocupando se você tem direito ou não, você é dizer aquilo que ele disse o dia, é dizer Deus tem Deus e Deus diz, olha, eu não estou preocupado, você quer cabrito, come, você quer comer feijoada, que Deus te abençoe.